Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Vamos continuar nesse culto santo ao Senhor, agora sendo alvos da sua maravilhosa palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor prepare o nosso coração e nos conduza a uma compreensão sincera, fiel e aplicada dessa santa palavra. Vamos ler mais uma vez esse texto que foi lido na liturgia. Nós temos refletido ao longo das últimas mensagens nesses 4 primeiros versículos para finalizarmos esse capítulo 12 e o livro de Daniel. Não sei se já estou ficando com saudade dele, por isso que nós estamos nos demorando tanto nessa parte inicial do capítulo 12, mas que o Senhor nos permita aproveitar e sermos edificados através deste livro maravilhoso. Hoje nós nos deteremos no versículo 3, ainda dessa parte inicial do capítulo 12, e avançaremos com a graça do Senhor. Vamos ler, ainda assim, esses 4 versículos iniciais. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua poderosa palavra, e não há nada que possamos fazer por intermédio dela, se não for a Tua ação direta em nós. A presença e o poder vigoroso do Teu Santo Espírito agindo em nós. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Por favor, nos abençoa, derrama da Tua graça, nos permita enxergar a Tua verdade, guardá-la em nosso coração, que a esperança que nós tanto temos refletido aqui, Senhor, ela se torne ainda mais clara diante dos nossos olhos, ainda que não com olhos humanos nós possamos enxergá-la, mas com os olhos espirituais, os olhos da fé, que ela se torne límpida diante de nós. Ó Senhor, nos abençoa, que a obra do nosso Redentor, que toda a graça conquistada em nosso favor, que ela se torne muito presente e clara em nosso meio. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, nós estamos na reta final dessa série de exposições no livro de Daniel, essa série que tem por título Habitantes de Outro Reino, e estamos aqui na 4ª mensagem desse capítulo 12, que tem um tema geral, um tema central, que é a esperança de outro reino. A esperança dos habitantes de outro reino. E apesar desse livro de Daniel, ele ser dividido em 2 partes com características literárias completamente diferentes, como nós vimos, porque enquanto a primeira metade desse livro, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós encontramos narrativas históricas e pessoais, como vimos aqui, a fornalha de fogo ardente, a escritura na parede, a cova dos leões, enquanto nessa primeira metade nós encontramos o ensino dessa maneira, na segunda metade desse livro, Daniel 7 ao capítulo 12, nós temos agora visões proféticas e apocalípticas que têm um alcance cósmico, universal, muito diferente da primeira metade, ou do estilo literário da primeira metade desse livro. Mas apesar das diferenças entre essas 2 metades deste livro, o propósito dele não muda. E qual é o propósito do livro de Daniel?
Porque o livro de Daniel foi escrito? Qual era o objetivo que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, tinha quando escreveu todo este livro? O propósito do livro de Daniel é encorajar o povo de Deus a manter a sua integridade, a sua fidelidade, a sua identidade e fé no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das aflições que sempre este povo passaria até o grande dia final. Esse é o propósito de Daniel. Encorajar um povo que sofre. Encorajar um povo que peregrina em um reino que não é o seu. Encorajar um povo a manter-se fiel mesmo quando tudo aquilo que o sustenta, o que sustentaria essa fidelidade, começa a ser tomado dele. E ele não enxerga mais onde possa encontrar sustento para essa fidelidade. Nós vimos, irmãos, esse tipo de encorajamento ao longo de todo o livro. Aqui, do capítulo 1 ao 12, é como se Daniel gritasse ao longo de todo este livro, ele gritasse: mantenham-se fiéis no Senhor, meus irmãos. Mantenham-se leais a Ele. Mantenham-se leais a quem vocês são, como povo dEle, como nação dEle. Embora no tempo presente vocês estejam em terra estrangeira, vocês não são habitantes dessa terra. Vocês são habitantes de outro reino. Vocês não são daqui. Não esqueçam disso. Esse é um grito que ecoa ao longo dos capítulos desse livro de Daniel. Não esqueçam disso. Vocês são habitantes de outro reino. Não desse. Não da Babilônia. Não permitam que roubem a sua identidade. Daniel apresenta isso logo de início, no capítulo 1. Não permitam que roubem a sua identidade, permaneçam firmes, ainda que seja difícil, e será difícil. Ainda que pressões surjam, mesmo em meio às aflições, mesmo que diante da morte, permaneçam firmes. Você está passando por situações e forças esmagadoras, medos angustiantes, em meio ao vale da sombra da morte, que é este mundo. Daniel grita: o soberano Deus te guardará. Sê fiel. Sê fiel. O mundo, a Babilônia, está te pressionando, está te ameaçando, está te encurralando, te lançando contra a parede. Fica firme. O Senhor não te abandonará. Nem mesmo a morte é derrota definitiva para o povo de Deus. É isso que Daniel está gritando a plenos pulmões aqui. E como é importante, irmãos, como é importante lembrarmos dessa realidade que nos atinge. Porque nós também, assim como aqueles que viviam a época de Daniel, nós também vivemos em terra estrangeira. Temos refletido isso em diferentes livros, inclusive em 1 Pedro, com o irmão Tiago. Nós também vivemos em terra estrangeira. Nós também passamos por aflições, por perseguições, passamos também por lutas, tempestades externas, tempestades internas. Nós passamos por dificuldades em meio a este mundo, a esta Babilônia em que nós nos encontramos. E como é importante nos lembrar, irmãos, porque nós passaremos por dias tão difíceis, por dias tão nebulosos, onde nós nos esqueceremos, onde nós duvidaremos se realmente estamos sendo sustentados. Nós duvidaremos se realmente chegará o dia em que nós voltaremos para casa, estaremos em nosso lar. Nós passamos por situações assim, nós passamos, mas o livro de Daniel, assim como a Sagrada Escritura, nos encoraja a nesses dias, a nesses momentos, nós nos lembrarmos de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, de que não existe nada que aconteça que não faça parte do seu bom e perfeito plano, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há motivo para retroceder. Ainda que em dor, ainda que em sofrimento, ainda que em aflição, não há motivo para deixar de ser fiel a esse Deus. Vale a pena permanecer fiel ao Senhor, ainda que diante de tantas circunstâncias difíceis. Essa é a mensagem do livro de Daniel, de todo ele. Mas na segunda parte, nas visões que são dadas a Daniel, essas visões elas
nos alertam. Nós vimos isso. Tempos ainda mais difíceis virão. Tempos ainda mais difíceis virão. Mas o Senhor está no controle de tudo. Apenas continua. Apenas persevera. Vale a pena. Mesmo que você perca tudo neste mundo, ainda que você morra, vale a pena permanecer fiel a Deus. Essa é a esperança que é enfatizada nesse capítulo final do livro de Daniel. Essa é a esperança de outro reino. Esperança que não pode ser jamais alcançada por aqueles que olham somente para este mundo. Por aqueles que encontram satisfação e felicidade nesse mundo. Essa é a esperança de outro reino. E aqui, irmãos, não existe meio termo. E nós temos refletido sobre como a reação a essa revelação, como nós reagimos à revelação dessa esperança, ela revela realmente quem nós somos. Onde está o nosso coração. Porque aqui não existe meio termo. É impossível não reagir à revelação dessa esperança. Ou você crê nela, ou você confia nela e assim continua olhando para a esperança que foi dada, independente das circunstâncias, independente das aflições, independente daquilo que parece não ter solução, mas você olhando para essa esperança, você continua, porque você creu na palavra do Senhor, ou você reage assim, ou você a despreza. A trata sem valor. E então se entrega à Babilônia. Por mais que para manter uma consciência tranquila, mesmo que se entregando à Babilônia, você ainda se mantenha religioso. Apresentando uma casca de religiosidade. Mas o seu coração não está no Senhor. O seu coração não está na esperança que foi dada. No reino de Deus, irmãos, é tudo ou nada. Tudo ou nada. Não existe meio do caminho. E isso sempre assustará corações carnais. Sempre. Porque não há meio do caminho. Isso sempre assustará corações ainda arraigados nesse mundo. Corações que ainda querem permanecer ligados a esse mundo, que querem mais desse mundo e não do reino por vir. Querem este mundo. Essa esperança que nos é revelada, em especial nesse capítulo 12 aqui de Daniel, ela exige algo de nós. Não dá para ficar inerte a ela. Ela se evidencia em nós. Se essa esperança está guardada em nós, se nós reagimos em fé a essa esperança, ela se evidencia em nós. Não há como não gerar resultado em nós. Ou ela molda a forma como nós vivemos hoje, ou a esperança de outro reino molda a forma como nós vivemos hoje, no tempo presente, ainda que ela seja uma esperança que olha para o futuro, ou ela não está em nós de verdade. Não está. É uma outra coisa que você tem crido. É algo diferente. E é sobre isso que nós temos refletido nesse capítulo 12 de Daniel até aqui. A esperança de outro reino. A revelação dessa esperança, ela exige algo de nós. Ela gera consequências em nós. Não é uma esperança vã que passa desapercebida. Não é. Ela gera resultado em nós. Nas mensagens anteriores, nós vimos como confiança e santidade são duas dessas características que moldam a forma como nós vivemos hoje, no tempo presente, se verdadeiramente nós recebemos e guardamos essa esperança de outro reino. Se recebemos essa esperança, se nós reagimos em fé a essa esperança, se nós realmente cremos na esperança que nos foi dada, então certamente, confiança e santidade, elas moldarão a forma como nós vivemos no tempo presente. E hoje nós veremos mais uma dessas características, que é a sabedoria. Eu pensei em colocar, em nomear esse ponto como testemunho, ou como preparação, mas no fim das minhas reflexões, eu acredito que essa seja a melhor palavra para nomear
o que nós veremos aqui como sendo essa terceira característica. Sabedoria. A sabedoria que frutifica, mesmo que no calor e na sequidão da angústia. A sabedoria que gera frutos, mesmo quando o mundo ou a Babilônia nos encurrala. A sabedoria que frutifica, como nós veremos e já lemos aqui, para outros, mesmo em meio às aflições e às dores e ao sofrimento. É isso que nós encontramos aqui. Parece muito com o que o profeta Jeremias escreve em seu livro. Ele está ali ecoando a voz do salmista no Salmo 1. Jeremias escreve o seguinte no capítulo 17, versículos 7 e 8, falando sobre esperança, falando sobre o resultado da esperança. Ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O que é o calor? O calor é a aflição, é a angústia. O calor é o tempo mau. Ele não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A esperança de outro reino, ela resulta em sabedoria. Assim como ela resulta em confiança e santidade, como nós vimos, ela resulta em sabedoria, e sabedoria que frutifica. Aqueles que receberam e guardaram essa esperança devem necessariamente tornar-se sábios. Sábios, e nós veremos o que significa isso. Nós veremos 3 pontos acerca disso. Não hoje, totalmente. Hoje nós veremos apenas o primeiro desses pontos, mas com a graça do Senhor, na quarta-feira, nós veremos os 2 seguintes. Mas nós veremos que os sábios, estes que receberam, que guardaram a esperança de outro reino e por isso tornam-se sábios, os sábios conduzem outros à sabedoria. Esse é o primeiro ponto. E observem como esse é um resultado muito claro, irmãos, muito prático. Assim como nós vimos lá na confiança, se os irmãos bem lembram, na confiança, na santidade, o que temos aqui refletido é que os resultados da esperança, embora a esperança seja algo que está muito além dos nossos olhos, num tempo futuro, ela gera resultados muito concretos, nada superficiais, nada subjetivos no tempo presente. Então, assim como a confiança e a santidade, a sabedoria gera resultados muito práticos. Sábios conduzem outros à sabedoria. Esse é o primeiro ponto. É o que nós veremos hoje. Os demais, nós veremos na próxima quarta, com a graça do Senhor. Sábios são moldados pela sabedoria e os sábios multiplicam a sabedoria. Vamos então ao nosso primeiro ponto, que basicamente se concentra nesse versículo 3 que nós já lemos aqui. Sábios conduzem outros à sabedoria. Vamos ler mais uma vez o versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Esse versículo 3, irmãos, ele, mais uma vez nós vemos aqui, ele traz um paralelismo hebraico. Ele traz algo semelhante àquilo que nós vimos no final do capítulo 3 de Eclesiastes, no domingo passado, no culto matutino, e que também já aprendemos diversas vezes aqui nas exposições nos Salmos, em Provérbios. O pastor Livano já nos mostrou vários desses paralelos que mostram, que apresentam a explicação de um determinado fato que é lançado ali. E com esse paralelismo, esse versículo, ele tanto expressa e enfatiza o destino dos sábios, como também mostra quem são os sábios. E isso tudo dentro de um contexto de juízo final. Se os irmãos bem lembram, voltem aí ao versículo 2. O contexto desse versículo 3 é do juízo final. É dessa separação entre justos e ímpios. É da ressurreição que acontecerá para todos, mas não de forma igual para todos.
Versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, muito diferente daqueles que ressuscitarão para a vergonha e horror eterno, os sábios são aqueles que resplandecerão, que brilharão, que iluminarão, como o fulgor do firmamento, como o brilho dos céus. Estes são sábios. Este é o destino dos sábios. Ou seja, como o complemento desse paralelo nos informa, estes serão como as estrelas, que jamais se apagam, sempre e eternamente. Este é o destino explicado aqui nesse versículo 3 dos sábios, que são descritos tanto nesse capítulo 3 como também no capítulo, tanto no capítulo 12 como nesse capítulo 11 que nós já vimos. Mas além de expressar o destino dos sábios, esse versículo 3 revela também quem são esses sábios. Quem são os sábios? Quem são os sábios descritos aqui? Os que forem sábios, versículo 3, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Quem são os sábios? São aqueles que a muitos conduzirem à justiça. É isso que a estrutura desse versículo está nos mostrando. Aqueles que a muitos conduzirem à justiça. Irmãos, lembrem do contexto dessa visão como um todo. Essa visão, essa última visão relatada em Daniel, começa no capítulo 10. E foi revelada ali a Daniel uma sucessão de reinos e de reis que progressivamente apresentariam o modo de agir, a forma de agir do último inimigo que viria no tempo do fim. Então é falado sobre aquele pequeno chifre da visão, o homem da iniquidade, o anticristo, como nós vimos aqui, com o progresso da revelação. Enquanto isso, o povo de Deus, até esse tempo do fim, ele continuaria sendo afligido e pressionado e sofrendo, não teria vida fácil. É isso que essa visão está trazendo. Os tempos não melhorarão, não ficará mais fácil, não ficará. Mas o povo precisa permanecer fiel. Mas você precisa permanecer fiel, apesar das circunstâncias, até o tempo do fim. E no tempo do fim haverá angústia, dor e sofrimento como nunca existiu. Diante dessa realidade, como nós vimos na nossa última mensagem, Deus promete que um remanescente será salvo. O seu povo será salvo. Todo aquele achado inscrito no livro. E nós refletimos um pouco sobre isso. Que livro é esse? O livro da vida. O livro de Deus. É interessante como esse é o mesmo contexto, é a mesma linguagem utilizada na conversa entre Moisés e Deus, lá em Êxodo 32. Abram aí Êxodo 32. É importante perceber como a presença ou não do nome deste no livro da vida está relacionado à santificação, à justiça, ou não. Êxodo 32, a partir do versículo 31 a 34. Aqui o povo pecou. Após Moisés descer com as tábuas da lei, Moisés percebeu que o povo tinha construído um ídolo e estava festejando este ídolo. O povo pecou. Moisés, então, como intercessor do povo, ele vai à presença de Deus novamente. E ele diz o seguinte ao Senhor, no versículo 31. Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo
para onde te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Essa mesma estrutura, essa mesma relação entre o livro de Deus, o livro da vida e a santificação, a justiça, é mostrada aqui no Salmo 69, versículo 28, que é um salmo messiânico, um salmo de Davi, quando Davi está falando em relação aos seus inimigos, ímpios, que o perseguiam sem motivo. E no versículo 28, Davi orando, uma oração imprecatória ao Senhor, ele diz: sejam riscados do livro dos vivos em relação a esses inimigos, e não tenham registro com os justos. A santidade, irmãos, a justiça, como nós vimos na última mensagem em Daniel, é uma característica daqueles que seriam salvos, daqueles que ressuscitariam para a vida eterna, aqueles que foram achados, inscritos no livro. Mas observe o seguinte: estes não caminhariam rumo à santidade por eles mesmos. Não. E é isso que o versículo 3 está nos ensinando aqui. Estes, aqueles que tiveram seu nome escrito no livro, aqueles que ressuscitarão para a vida eterna, aqueles que serão purificados, embranquecidos, refinados, como nós encontramos no capítulo 11 e no capítulo 12, versículo 10, estes seriam conduzidos a essa santidade, conduzidos a essa justiça. É isso que esse versículo 3 está nos dizendo. Porque essa justiça não estaria neles, não seria alcançada com a sua própria força. Eles seriam levados. E ao mesmo tempo em que estes eram conduzidos à justiça, estes conduziriam outros à justiça. Quem? Quem conduziria estes à justiça? Os sábios. A esperança que nos foi dada, irmãos, a esperança a qual nós fomos conduzidos por outros, é muito importante lembrar disso, nos faz ansiar por conduzir também outros à mesma esperança. E esse é um resultado necessário. Isso é exigido dessa esperança. Essa esperança exige isso de nós. De maneira que viver com sabedoria aqui é apontar outros para Cristo. É apontar outros para a justiça de Deus. É conduzir outros à justiça de Deus. E como nós falhamos nisso, irmãos? Nós deveríamos chorar mais por falharmos tanto nisso. Nós deveríamos passar mais tempo em jejum, de joelhos dobrados, clamando ao Senhor por misericórdia, por falharmos tanto nisso. O que tem acontecido, irmãos, com o povo de Deus? O que tem acontecido? Há alguns anos, os irmãos devem lembrar, aqueles que têm um pouquinho mais de experiência, não precisa ser muito. Há alguns anos, os ímpios fugiam de rodas de conversa ou de momentos onde um crente tivesse acesso a ele por alguns minutos. Fugiam. Fugiam porque eles diziam: lá vem aquele crente, ele não vai parar de falar de Bíblia, ele não vai parar de falar de Evangelho, não vai parar de falar de igreja, porque isso era natural, isso transbordava da vida cristã. Hoje o crente não é mais aquele cara chato que só fala de Jesus. Ele é chato por outros motivos, mas não porque fala de Jesus. Hoje o crente é crente, mas é gente boa. O crente ele não é alienado. O cara é crente. Olha, fulaninho é crente, mas ele não é alienado. Ele não é bitolado, ele não é radical. Irmãos, é muito fácil para um ímpio conviver com crentes nos dias de hoje, e não deveria ser assim. Não deveria ser. Por que é tão difícil, irmãos, evangelizar?
nos dias de hoje? Nós refletimos continuamente sobre isso. Graças ao bom Deus, nós somos alertados continuamente sobre isso. Nós temos instrumentos e ferramentas que nos permitem parar. Por exemplo, domingo após domingo, nós nos reunimos aqui após o culto matutino e então nós compartilhamos e então ajudamos um ao outro, nos ajudamos mutuamente em relação às dificuldades desse caminho de evangelizar, de discipular, de entender que isso faz parte de quem nós somos e não é uma atividade em si. Nós temos, graças ao bom Deus, nós temos instrumentos que nos permitem parar continuamente para refletir sobre evangelização, sobre discipulado. Mas por que é tão difícil evangelizar nos dias de hoje? Sábios conduzem outros à sabedoria. Uma outra forma de dizer isso. Discípulos fazem discípulos. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes? E isso não depende de circunstâncias, não depende de tempos apropriados. É verdade, irmãos, a nossa carne gostaria que dependesse. A nossa carne gostaria de utilizar como desculpa as nossas circunstâncias, porque eu sei que nós passamos por aflições, nós passamos por dificuldades, por tempos corridos, mas não depende de circunstâncias ou de tempos apropriados. Volta aí ao capítulo 11 de Daniel, versículos 32, a partir do versículo 32. Aos violadores da aliança, ou seja, aos injustos, aqueles que não obedeciam à palavra de Deus, aqueles que apostataram de Deus, aqueles que se voltaram, que voltaram as costas para o Senhor, aos violadores da aliança, ele, e aqui é o pequeno chifre, o inimigo final, o anticristo, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, enganará, seduzirá para conduzir estes à destruição. É isso que está sendo dito aqui. Mas o povo que conhece ao seu Deus, estes não serão enganados. Estes não serão seduzidos, muito menos conduzidos à destruição. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Não fosse terem conhecido ao seu Deus, estes, do final do versículo 32, também seriam pervertidos, irmãos. Isso tá claro aqui. Não fossem eles terem conhecido o seu Deus, estes também seriam enganados. Mas, diferente disso, estes se tornariam fortes e ativos. Por quê? Porque conheceriam o seu Deus. E como isso aconteceria? Como? Quem os conduziriam a este conhecimento? Lê o versículo seguinte, 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Quem são esses muitos? Aqueles que conheceram seu Deus. Aqueles que se tornaram fortes e ativos. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Observe, irmãos. Estes sábios ensinarão a muitos não em tempos de bonança, não em tempos de conforto e de tranquilidade. Será exigido um preço para que estes sejam esse instrumento de resgate. Um preço seria cobrado desses sábios para que outros, conhecendo a Deus, não fossem pervertidos pelo anticristo, pelo pequeno chifre. Mas ainda assim eles fariam isso. Ainda assim eles conduziriam outros à sabedoria, à justiça, ao conhecimento de Deus. Onde estão, irmãos? Onde estão os sábios que ensinarão a muitos? Onde estão os sábios que ensinarão a muitos para que estes muitos não sejam enganados e então conheçam ao seu Deus e assim se tornem fortes e ativos? Onde estão os sábios? Quem são esses sábios? Somos nós, irmãos. É o povo de Deus.
são aqueles que foram chamados para, de acordo com os dons que receberam, de acordo com a vocação que receberam. Não todos da mesma forma, não todos com os mesmos dons, para que possam conduzir outros à justiça, à sabedoria e ao conhecimento de Deus. Sábios conduzem outros à sabedoria. Discípulos fazem discípulos. Nós temos feito isso, irmãos, ou temos falhado? Precisamos refletir sobre isso. Eu tenho feito isso, eu creio que eu recebi a esperança e guardei a esperança de outro reino. Eu creio que essa esperança, ela gera, sim, resultados que revelam, que evidenciam aqueles que a receberam. E um destes é sabedoria. E sabedoria que frutifica para outros. Sabedoria que conduz outros à justiça. Eu tenho falhado nisso? Se eu tenho falhado nisso, por que eu tenho falhado nisso? Por quê? Por que eu tenho falhado? Irmãos, eu creio que nós temos falhado nisso. E falo isso não somente como igreja local, mas como igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem falhado nisso, por questões muito mais básicas do que nós imaginamos. Muito mais básicas. E essa é a relação entre a missão do sábio, olha para as crianças no guia do sermão, essa relação entre a missão do sábio e a necessidade de santificação, de luta por santidade, ela está presente nesse texto de Daniel. Porque estes que são sábios, e nós veremos um pouco mais sobre isso na quarta, com a graça do Senhor, estes que são os sábios, estes que conduziriam outros à justiça, eles seriam purificados, embranquecidos e provados. E essa relação nos mostra o caminho para enxergarmos onde nós falhamos, o que é que falta, onde é que está o problema. Irmãos, eu creio que essa falha não está porque nos falta mais e mais escolas teológicas ou associações missionárias. Eu acredito que nem mesmo o ativismo e a correria dos nossos dias são os principais responsáveis. É algo bem mais básico. Nós falhamos em nosso dever de conduzir outros à justiça e à sabedoria, porque nós falhamos primeiro em uma luta muito mais básica, a luta contra o pecado, contra o mundanismo e contra a carnalidade. Esse texto fala sobre isso ao fazer esse paralelo entre a necessidade daqueles que, sendo sábios, conduziriam outros à justiça, a necessidade destes serem embranquecidos, purificados e provados. Mas existem outros dois textos que mostram de maneira ainda mais forte essa relação. Abram, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1, texto muito conhecido, que vem logo após o capítulo 11 dos heróis da fé, não é? O autor aos Hebreus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, e esse desembaraçar de todo o peso, irmãos, aqui, principalmente porque está ligado a essa ideia do que vem depois, qual é a consequência, né? O que é que ele está visando ao desembaraçar-se de todo o peso. Desembaraçar-se de todo o peso é como que tirar uma mochila. Sabe, alguém que vai correr uma maratona, que vai correr uma corrida dessas, né, em uma competição, e então ela tem que carregar uma mochila com um grande peso. Ela não vai conseguir correr. Ela não vai conseguir avançar na sua corrida. Não vai conseguir competir. Então a ideia aqui é daquele que, para que consiga avançar e correr, ele retire esse peso. Ele se livre desse peso. Ele se dispa desse peso. Ele retire essa mochila. Então, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos
com perseverança a carreira que nos está proposta. Avancemos, corramos, cresçamos. A pergunta nas entrelinhas desse capítulo, entre o capítulo 11 e o capítulo 12 de Hebreus, porque se os irmãos lembram, o capítulo 11 fala dos heróis da fé e esse capítulo 12 começa com um portanto, então ele está conectando esse capítulo 11. A pergunta que fica nas entrelinhas é, e você? E até o pastor já levantou essa pergunta aqui quando estava pregando em Hebreus. E você? Você que acabou de ler sobre esses heróis da fé aqui. E você? O que você tem feito como resultado da fé? Porque pela fé, Abel, Abraão, Moisés, Raabe, Gideão, Davi e tantos outros obtiveram um bom testemunho diante de Deus. Completaram a carreira que estava proposta para eles. E você? Não? Não tem avançado? Por que não? Essa é a pergunta que fica de maneira implícita aqui na transição entre esses dois capítulos. Mas antes de respondermos essa pergunta, um outro texto também fala sobre isso. E é um texto que, inclusive, nós vimos recentemente, na quarta-feira agora, o irmão Tiago Silva pregando em 1 Pedro, ele pregou sobre esses versículos. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, nós vimos ali sobre os frutos da regeneração, né? E aqui nós encontramos uma estrutura muito, muito bela nesses versículos que também nos explicam essa relação, por que nós falhamos em cumprirmos a missão que recebemos. 1 Pedro 2, 1 ao 3, despojando-vos, e essa palavra despojando-vos é a mesma palavra, idêntica, a mesma palavra do desembaraçando-nos. Como são contextos diferentes e exemplos, ilustrações diferentes, o autor aqui, o tradutor, traduz de maneira diferente, mas é a mesma palavra. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O apóstolo Pedro está perguntando aqui aos seus leitores e a todos nós, você já experimentou do Senhor? Você já experimentou que o Senhor é bondoso? Se já experimentou, então é esperado que esse processo continue. Porque ele não para a boa obra iniciada em alguém. É esperado que vocês cresçam, que a salvação que foi dada a vocês seja desenvolvida em vocês. Assim como uma criança recém-nascida deseja ardentemente pelo alimento, pelo leite que a fará crescer. E isso não porque ela entende tudo, mas por instinto, naturalmente, simplesmente por estar viva. Ela sabe que precisa daquele leite e anseia e deseja ardentemente aquele leite. Da mesma forma, o desejo pelo alimento espiritual, pelo crescimento, por corresponder a quem vocês são, por ver a salvação em vocês sendo desenvolvida. Esse desejo deve estar presente em vocês. E a pergunta que se levanta aqui implicitamente nesses versículos de 1 Pedro, mais uma vez, é: e por que não está? Porque observe, irmãos, em uma primeira vista pode parecer estranho alguém chegar para você e dizer o seguinte: deseje. Por que ele está perguntando? Porque ele está exortando, exigindo que deseje. Porque seria natural que aqueles que foram regenerados, como nós aprendemos, o natural é que eles desejem. E a pergunta que fica é por quê? Por que não está desejando? Por que eu não estou desejando? Porque esse não é o meu anseio. E a resposta, irmãos, está nesses versículos mesmo. Porque está faltando o despojando-se. Para desejar ardentemente tem que ter o despojando-se. O desejar ardentemente só acontece com o despojando-se. Assim como correr a carreira com perseverança só acontece com o desembaraçando-vos. Estão ligados. É por isso que esses versículos estão conectados. Para que você corra e avance na carreira, primeiro desembarace. Para que você deseje ardentemente, não está desejando ardentemente o leite para o crescimento, para o avanço na fé, não está desejando, é porque não está despojando. Você não se despojou daquilo que deveria despojar-se.
O coração está cheio ainda de maldade, de dolo, de hipocrisia, como nós vemos aqui em 1 Pedro. Não há espaço para o desejo ardente do genuíno leite espiritual, porque o coração está ainda tomado por amor a esse mundo, pelos anseios desse mundo, pela ambição egoísta, pelas concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, como o apóstolo João fala em 1 João, capítulo 2. Está faltando o desembaraçar-se do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, que nos cerca por todos os lados. Está faltando desembaraçar-se para que então nós possamos correr. Percebem aí a resposta então, irmãos? Santificação. Santificação. Busca contínua por piedade. Disciplina espiritual. Não é à toa, irmãos, que o apóstolo Paulo e outros autores bíblicos, eles usam tantas vezes exemplos de atletas, de soldados, de agricultores. Eles usam esses exemplos para ilustrar o proceder cristão. Não é à toa, porque todos esses exercitam a disciplina. Todos estes exercitam a disciplina olhando para o prêmio. Todos estes fazem o que precisam fazer para alcançar o prêmio que está proposto. E fazem isso com desejo ardente, mesmo sem tocar no prêmio ainda. Porque não receberam, ainda estão correndo. Porque não alcançaram, ainda estão buscando. Mas o veem. O desejo os leva a ver. Ainda que cansados, ainda que doentes, ainda que desanimados, permanecem desejando, porque enxergam aquilo que outros olhos não podem enxergar. E essa é uma exortação e um consolo importante para nós, irmãos. Nós passamos por momentos de cansaço. Cansaço. E você pensa, eu não consigo mais. Eu cheguei ao meu limite, não dá mais, não dá. Eu tento, o Senhor sabe que eu tento, mas eu não tenho conseguido. Eu não tenho conseguido tranquilidade para cultuar ao Senhor. Eu não tenho conseguido tranquilidade para estar entre os santos, desfrutando do dia do Senhor. Não depende de mim, eu tento, mas eu não consigo. Se essa é a sua situação, se é assim que você está, cansado, desanimado, doente, o Senhor nos revela, meus irmãos, tão claramente, assim como nós cantamos hoje, que aqueles que confiam nele terão suas forças renovadas, como águias subirão. O Senhor não desampara o seu povo, o Senhor guarda o seu povo. Por isso, mesmo quando não enxergamos, mesmo quando não sentimos, nós temos a mera ilusão de que trilharemos a caminhada cristã sempre sentindo aquele mesmo vigor, aquela mesma força, aquela mesma emoção. Mas nós passaremos, irmãos. Nós passaremos. As aflições, os sofrimentos, as dificuldades chicotearão tais emoções. Mas existe algo muito maior do que a emoção, que é a verdade do Senhor, a promessa do Senhor de que chegará um dia em que todos aqueles que guardaram essa esperança ouvirão a voz do seu Senhor. Ouvirão. A resposta para a pergunta do porquê nós temos falhado, irmãos, em frutificar como deveríamos, em conduzir outros à justiça e à sabedoria, está aqui, na falha em lutar por santidade, na falha em manter a disciplina espiritual, a luta constante contra a carne. Paulo fala sobre isso ao seu discípulo Timóteo. Nós vimos isso na exposição das epístolas pastorais. 1 Timóteo 4,7, Paulo diz assim ao seu filho amado na fé: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te
pessoalmente. Essa palavra aqui, exercita-te, é a mesma que deu origem à palavra ginástica. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Disciplina espiritual. Luta por santidade. Luta por mortificar a carne. Você acha mesmo? Reflita um minuto. Você acha que vai passar uma semana inteira sem dobrar os joelhos, em oração, sem ler de maneira dedicada à palavra de Deus, e vai sentir em seu coração o anseio por evangelizar os perdidos, por levar outros ao Senhor? Você acha que vai sensibilizar o seu coração, deixando de lado as disciplinas espirituais, sem buscar ao Senhor no oculto e no secreto do seu quarto? Você acha que vai passar a semana toda sendo inundado por esse mundo, pensando somente no carro que você quer ter, na casa que você quer comprar, nas roupas que você quer vestir, nos concursos e nos cursos que você quer fazer, e quando você chegar na igreja, diante de uma semana inundada por esse mundo, você vai ser impactado pelo desejo de servir a igreja, de avançar com o reino do Senhor? Você acha que isso virá assim? Disciplina espiritual, oração, busca, exercício na piedade, o aquecimento do coração. Quantas e quantas horas você poderia contabilizar e contrastar do tempo que você passa em redes sociais, do tempo que você passa em qualquer outro entretenimento, e que em si não é um problema, mas que superam em muito o seu tempo de oração e de vida com o Senhor? Como você espera, irmão, como você espera, minha irmã, que você se sensibilize com os perdidos, se tudo que os seus olhos contemplam, ao invés de a glória do Senhor, ao invés da santidade do Senhor, são páginas e mais páginas de internet, vídeos e mais vídeos curtos de 1 minuto? Como? Não vai. Talvez você nem entenda quando for chamado quando for exortado a isso, porque o seu coração está endurecido, está aplicado a outras coisas, está inundado. Você precisa despojar-se, você precisa retirar o peso, desembaraçar-se desse peso. Antes de falhar na evangelização e na condução de outros para Cristo, nós falhamos em nossa luta por santidade, por santificação. Nós falhamos na mortificação da carne. E é dessa falha que nasce a insensibilidade e a apatia. É dessa falha. Então, se queremos combater a insensibilidade, a nossa dificuldade em evangelizar, em proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a apatia, a preguiça, se queremos combater isso, nós começamos lutando por santidade, de joelhos, diante da palavra do Senhor, clamando a Ele que nos socorra, clamando a Ele que nos permita enxergar a glória de sermos instrumentos, sermos os sábios que conduzirão outros ao conhecimento de Deus, à justiça e à sabedoria. É da falha em lutar por santidade que vem a insensibilidade e a apatia. A grande maioria das pessoas com quem você se relaciona, a grande maioria das pessoas com quem você barra nesse mundo, no seu trabalho, na escola, aqueles que você tira um tempinho ali para tomar um café, no intervalo de uma aula, comer um lanche no intervalo de uma aula, no intervalo do trabalho, os seus vizinhos que você de vez em quando acena, bate um papo rápido ali, às vezes até, os seus parentes mais distantes e até alguns próximos, que você não quer incomodar, porque você não quer correr o risco de afastar essa pessoa de você por causa do Evangelho. E por isso você faz vista grossa, e por isso você
fica calado. A grande maioria dessas pessoas com quem nós nos encontramos dia após dia, em algumas décadas, estarão no inferno. Estarão em sofrimento e terror eternos. Que o Senhor nos permitisse olhar para o rosto de alguém e contemplar este que é um ímpio em sofrimento eterno. Talvez assim nosso coração fosse um pouco mais sensibilizado. Talvez assim nós tivéssemos um pouco mais da urgência que é necessária, do entendimento que é necessário de que aquele está se perdendo, de que aquele não sabe, não entende, mas o seu destino é terrível. Para muitos deles, para muitos destes que em poucas décadas estarão perdidos, você não teve coragem, não teve disposição, não teve ousadia para pregar o Evangelho. Preferiu o seu conforto, preferiu seus anseios egoístas, preferiu satisfazer a própria carne. Você poderia ter-os alertado, você deveria ter-os alertado, mas não fez. Você poderia ter dito: existe uma esperança. Existe uma esperança que está além desse mundo. Há salvação em Cristo Jesus. Você está perdido, eu sei. Eu também estive nesse mesmo lugar de perdição. Eu sei que você acha que não tem caminho. Eu sei que você acha que a sua doença é maior do que qualquer outra coisa. Eu sei que você acha que o seu vício, que o seu pecado, que a sua situação, que toda a história de vida que você construiu te impedem de buscar qualquer felicidade. Eu sei que você acha que não existe qualquer problema para a forma como você vive. Eu sei que você acha isso. Mas entenda, há salvação. Há salvação para tudo isso que você acha. Há uma verdade. Há uma esperança. Eu sei que você entende que não há salvação, que esse buraco negro em seu peito, esse vazio, essa dor que você tanto tenta arrancar, essa maldade, essa escuridão, não tem jeito. Talvez você pudesse ter dito isso. Ter dito que há salvação em Cristo. A libertação. Como nós negligenciamos essa mensagem, irmãos. A libertação. Olha para qualquer lado onde você anda. Você verá pessoas necessitando dessa libertação. Pessoas que acreditam que morrerão naquele vício. Pessoas que acreditam que a situação que vivem hoje é impossível de ser remediada. Pessoas que acreditam que a sua doença incurável decretou a sua morte, quando na verdade em Cristo há vida. Para tudo isso a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 10. Mas Paulo também complementa essa promessa com um lamento, irmãos. Paulo escreve: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O que você diria se você fosse chamado para prestar contas hoje à noite com o Senhor? Lembra lá da parábola dos talentos? Aquele homem, dono de muitas posses, que viajou e entregou as suas posses, confiou as suas posses nas mãos dos seus servos e passou muito tempo distante. A um entregou 5 talentos. E talentos aqui não são os nossos talentos, habilidades, não. Era suas posses, seu dinheiro, suas riquezas. 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. E depois de muito tempo ele retorna. E então chega o tempo da prestação de contas. E essa parábola está em um meio, né, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, que tratam sobre o dia do Senhor. E apontam essa prestação de contas desse homem para a prestação de contas que todo ser humano prestará diante do Senhor. Este homem
pergunta ao primeiro: onde está aquilo que eu entreguei em tuas mãos? Ele disse: aqui, Senhor. O Senhor me entregou 5 talentos e eu consegui mais 5. E a quem entregou 2, a mesma coisa. Mas aquele a quem entregou 1, ele começa falando mal do seu Senhor. Eu conhecia que o Senhor é homem que colhe onde não tem, onde não plantou. E por isso eu enterrei. O que você faria diante de uma prestação de contas assim? Quando o Senhor olhar para você e disser: eu te dei dons. Eu confiei dons a você. Não para você, mas para outros. Mas estavam confiados a você. Onde estão os frutos? Onde? Você acha que esse vigor, que essa desenvoltura, essa habilidade, essas qualidades que você tanto usou para alcançar os seus objetivos nesse mundo, você acha que era para quê? Ou ainda, irmãos, quando o Senhor disser assim: a igreja que eu te dei. Tão poucos puderam desfrutar de uma igreja como essa que você desfrutou. Você sabe. Você sabe que pouquíssimos puderam desfrutar. Você conheceu muitos e muitos que não tiveram a graça de desfrutar de uma igreja como essa em que eu te coloquei, a igreja que eu te dei. Os dons dos seus irmãos que estavam à sua disposição, que você usufruiu. Os pastores e a instrução que eu te dei, como poucos receberam. O que você fez com essa instrução? O que você fez com os dons, com a igreja que eu confiei em suas mãos? Dons para que você fosse equipado. É isso que Efésios 5 fala? 5 e 6? Dons para que você fosse equipado. Para que você edificasse os seus irmãos. Para que você conduzisse outros à justiça. Onde estão os frutos? O que você diria, meu irmão? O que você tem feito com o que o Senhor entregou em suas mãos? O que? Onde estão os frutos? Você tem se preparado para o retorno do seu Senhor ou você acha que ele não retornará? Porque nós estamos refletindo sobre esperança, irmãos. E a esperança, a maior esperança que guardamos qual é? É o dia em que nós veremos ao nosso Senhor. Você teme esse dia? Porque esse deve ser o maior regozijo do crente. O dia em que ele encontrará e verá face a face o Senhor, então será como ele é. Porque o verá como ele é. Você tem se preparado para esse retorno? Você anseia por isso? Aqueles que possuem a esperança de outro reino anseiam por ouvir a voz do seu Senhor, como ele disse àqueles que frutificaram para ele em Mateus 25, nessa parábola dos talentos. Muito bem, servo bom e fiel. Esse é o anseio daqueles que amam o Senhor, daqueles que guardam essa esperança. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqueles que receberam essa esperança de outro reino, e aguardaram, creram, vivem por ela, estes são marcados por sabedoria. Sabedoria que os faz olhar para este mundo de maneira diferente. Não como os demais homens desse mundo. Não como os habitantes desse reino. Sabedoria que busca santificação, desembaraçando-se do peso e do pecado para correr a carreira, despojando-se de toda maldade e dolo, para então desejar ardentemente o leite espiritual para crescimento, para avanço na fé. Aqueles que receberam a esperança de outro reino e guardaram essa esperança são marcados por sabedoria, sabedoria que conduz à justiça, conduz outros à justiça. Sabedoria que gera outros sábios. Sabedoria que os faz entender que discípulos fazem discípulos. Que muitos estão perdidos em meio às trevas desse mundo. Mas que eles são luz. É isso que o versículo 3 diz sobre os sábios.
Sabedoria que os faz resplandecer como luzeiros em um mundo que habita em trevas. Luzeiros. O Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos. Em Mateus 5, 14 e 16, eu vou ler esse texto para finalizarmos. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, uma luz, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, no ponto mais alto. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor, Tu és bondoso, porque a Tua voz, ela continua a ressoar em nossos ouvidos, Senhor, em nosso coração, nos chamando ao arrependimento, nos chamando para nos despojar deste mundo, para nos desembaraçar daquilo que nos prende a esse mundo. O Senhor é misericordioso para conosco, nos entregando dons, nos entregando os nossos irmãos para cuidar uns dos outros. Ó Senhor, muito obrigado por Tua graça. Porque nós cremos no Senhor, porque nós sabemos que dependemos do Senhor, é que nós guardamos essa esperança. Essa esperança não está em nós mesmos. Se houvesse, Senhor, alguma possibilidade de que nós mesmos garantíssemos a nossa salvação, ou se houvesse alguma possibilidade de que, por conta de nós mesmos, nós perdêssemos a nossa salvação, certamente nós perderíamos, mas é o Senhor quem nos sustenta. A nossa esperança está no Senhor. E nós te clamamos, Senhor, pelo poder da Tua palavra e pela revelação que nos é dada aqui. Nós te clamamos que o Senhor nos faça enxergar as evidências dessa esperança em nós. Que os frutos dessa esperança sejam colhidos para o Senhor, em favor dos nossos irmãos, em favor daqueles que estão perdidos, porque esse foi o mandamento que recebemos do nosso Senhor, para que fizéssemos discípulos, para que testemunhássemos da grande e maravilhosa obra de salvação que nos atingiu, mas não somente a nós, a todos aqueles a quem o Senhor escolheu para a salvação. Ó Senhor, arranca do nosso coração todos esses entulhos que tanto nos impedem de avançar, que tanto endurecem o coração de carne que nos foi dado pelo Senhor, que tanto machucam a noiva de Cristo ao invés de edificá-la, que tanto nos torna preguiçosos e infrutíferos quando deveríamos sermos ativos e fiéis ao Senhor. Ó Senhor, não há fidelidade sem frutos. Não há. É por isso que nós te pedimos, confiando no Senhor, fortalece-nos nessa verdade que recebemos aqui. Em nome de Jesus. Amém.